Marrom quer saber! Salve, salve, Caio Fábio, Braulio. Beijo do Preto aqui, tô com saudade de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta, Caio. Eu tenho um amigo, ele é até bem conhecido, acho que eu posso falar o nome dele, que não é uma história privada, é uma história pública. O Fiuk, ele é meu amigo, e ele me contou uma história muito louca, assim, com o Fábio Júnior. Ele, há muito tempo atrás, eles viram umas paradas de naves espaciais, tiveram algum tipo de contato com extraterrestre. Aí meus filhos falam, pai, pergunta se sobre a luz da Bíblia isso é possível. Eu queria muito que você me respondesse. O que você acha? Sua opinião pessoal aí sobre extraterrestres, ET. Beijo do Preto! Preto mais marrom do mundo. É esse aí. Olha só, antes de eu pedir para o Gabriel mostrar ali no caifabio.net a quantidade de coisas que tem sobre isso, eu quero dizer para você, especialmente, Marrom, e para o seu amigo, manda para ele esse recorte, que eu vi duas vezes, eu e não vi sozinho. Se eu tivesse visto sozinho, provavelmente isso fizesse parte apenas de conversas muito íntimas com pessoas muito próximas. Mas não, eu tornei isso público a vida inteira. Eu vi, a primeira vez com 13 anos de idade, na companhia do meu pai e mais 13 amigos do meu time de futebol. Íamos jogar em Itaperuna, em Bom Jesus de Itabapoana e Itaperuna, no estado do Rio. Saindo de Niterói, no domingo de manhã, nos fazer uma preliminar num jogo à tarde em Itaperuna. Pois bem, no meio do caminho aparece aquele negócio num céu azul, lindo, aquela esfera estranha, um negócio que parecia berilo a cor, um tom que para mim, como menino, era um tom totalmente novo, não era um tom comum aqui entre nós, diferente. Ele não chegava a ser brilhoso, ele tinha algum brilho, talvez o reflexo do sol, estava um dia esplendoroso, o céu azul e o sol forte, mas a presença dele, conquanto esse não fosse grandioso, fosse uma esfera estranha, parecia ser viva e nos observar. Aí meu pai parou o carro no acostamento, nós descemos e ficamos em silêncio perplexo, olhando para aquela coisa que parecia nos ver. E aí eu perguntei ao papai, o que é isso, pai? E meu pai, que era um homem absolutamente racional e eliminava todos os elementos científicos de tudo que ele conhecia, e ele era um cara polimorfo no conhecimento, ele falou, meu filho, não é desta ordem de coisas, não é deste mundo, não é daqui. Está para além da gente isso aí. E a coisa parecia nos escutar. De repente, eu só vi aquilo sair. Simplesmente foi. O olho não conseguiu acompanhar. Ficou aquela marca rápida de um movimento no céu, aquele risco. Mas os olhos não conseguiram acompanhar a velocidade de deslocamento. Isso eu tinha 13 para 14 anos. Bom, quando eu já ia casar, já pregava o evangelho há um ano e pouco, já tinha programas na TV, já me fazia respeitar na cidade de Manaus como uma pessoa sóbria. Eu estava concluindo o meu último ano no curso de edificações e obras. E era uma aula de física do professor Bessa. Foi o cara que mais me fez ter gosto na física. E o professor Bessa estava dando a aula dele quando a gente ouviu aquele alarido na escola, à noite. Aquela gritaria. Correu todo mundo para os janelões da frente da Escola Técnica, antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, e ali na esquina da rua Duque de Caxias. Pois bem, nós corremos e eu fui para a janela ao lado do professor.
E ficamos um ao lado do outro. E passava aquela coisa enorme, parecia uma montanha, um pão de açúcar em forma de traça. E ele era uma sombra densa, escura, poderosa, sem som nenhum. Era mais do que você ter uns maracanãs voando sobre a sua cabeça sem fazer som nenhum. E do ângulo que a gente estava, a aparência não era de um círculo. Parecia mais uma traça, pelo menos na perspectiva daqui. E como se for uma montanha. De dentro vazavam pequenas luzes. Nada que a gente pudesse comparar a escotilhas, coisa alguma. Eram umas luzes que brilhavam, faiscavam de dentro daquilo que não emitia som e passavam lenta e silenciosamente sobre nós e rodou a cidade inteira por mais de 30 minutos. Naquele tempo, meu sogro era capitão dos portos da cidade de Manaus. Ele tinha uma posição privilegiada. Ele e todos da Marinha ficaram parados às margens do Rio Negro, nos fundos da capitania dos portos, com binóculos, com tudo, observando aquilo mais meia hora. Foi na direção do Rio Negro, foi embora, aquela coisa imensa. Despreocupada de qualquer outra coisa, ela estava ali. E a cidade inteira deu conta disso. No dia seguinte não se falava em outra coisa, os jornais só falavam disso, as conversas na rua ficaram frenéticas, mas como acontece com esses fenômenos, uma semana depois já tem gente que não quer falar no assunto, um mês depois tem gente que diz assim, é mesmo, aconteceu. Um ano depois você fala, rapaz, você lembra daquilo? Rapaz, é mesmo, aquilo foi esquisito. Mas as pessoas não conseguem conversar sobre aquilo que não entendem. Elas têm medo e acabam se evadindo. Então, a partir dessas minhas duas histórias, eu não tenho, só se eu admitisse que eu sou demente, louco, que eu tive problemas sensoriais a vida inteira, que a minha vida inteira foi um equívoco cognitivo, percepcional, e não foi assim. Nunca ninguém me disse que eu não vi o que eu vi, eu nunca fui acusado de enxergar nada fora da realidade. Eu já estou velho e não tenho essa história para contar de ninguém. Todo mundo leva a sério as minhas observações. Eu sou considerado um cara com observação melhor do que a maioria das pessoas. Então eu teria que ter um problema comigo mesmo para dizer que isso não é verdade. Eu poderia até dizer, não sei o que é, mas dizer isso não é possível, jamais. Não eu, sob hipótese alguma. Agora, eu acho que sei o que é isso. E no meu portal, caiofabio.net, mostra para o Marrom, meu querido, OVNIs, 32 registros. Tem tudo aí, quem são eles? Entre e veja, eu começo com Ezequiel 1. Vá vendo quem são esses caras aí, ou então escreva ET. E tem uma outra categoria aí que está em ETs, por exemplo. 17. 17 em ETs. Ou então veja anjos e principados e potestades. ETs, anjos e principados e potestades. Onde outros vão aparecer. Porque enquanto isso, Marrom, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu fiz uma série de programas aqui sobre esse tema, mostrando documentários do mundo inteiro, de modo que o meu portal está entupido desse assunto. Pode dizer para o seu amigo e para todos que você queira irem lá e escreverem. Agora, qual foi? Anjos... Eu coloquei ETs, anjos, principados e potestades, não achou. O que você botou? Bota só... Principados. Principados e potestades. Isso. Bota aí, colocando agora. ETs tem também, né? Tem, mas quando você junta tudo... 120. 120. De quê? De principados e potestades. Agora bota ET. ETs, o ET. Vou colocar ET junto. O pessoal lá dentro deve estar travado, né? ETs, principados e potestades. Também não achou. Vou botar ET só. 2 ET. Principados e potestades. Anjos. ET, anjos, principados e potestades. E o 2 também. Agora vamos botar só anjos. Bote rápido. Rapidinho. Já que lá dentro tá travado. Anjos.
378 anjos. Então, em anjos Em anjos você e vai. principais e potestades e OVNIs, Tem também OVNIs. você vai encontrar uma pancada de coisas. 32 E OVNIs. muitos são documentários longos e papos meus de 3 horas a respeito do assunto. De modo que é um material farto que você tem no portal Caio Fábio, pode divulgar para todos os seus amigos. Tá bom, meu querido? E as interpretações, eu acho, como no Velho Testamento a gente tem os episódios de Ezequiel e alguns outros, são muito parecidos com essas aparições contemporâneas. Eu, de fato, creio, a partir da ideia dos Benai Elohim, dos filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens e que gerou o dilúvio, que aquilo tudo foi manifestação de seres que a gente chama de anjos. A gente herdou as nomenclaturas hebraicas, semitas da antiguidade. Chamavam isso de anjo. Os egípcios chamavam de deuses. Outros chamavam de povo do céu. A Bíblia chama de anjos, de arcanjos, de coisas assim. Mas estão se referindo à mesma categoria de seres extraterrestres, no sentido de que eles não nasceram no chão da Terra, portanto são extraterrestres. O nome, a nomenclatura é variada, mas essas presenças são inegáveis. Inclusive no Novo Testamento, quando a gente vê o anjo abriu a porta, o anjo isso, o anjo aquilo, é porque, assim como existem humanos a serviço de Deus, e existem seres de outras dimensões a serviço de Deus, assim como existem humanos a serviço de si mesmos, existem seres de outras dimensões a serviço do seu arbítrio caprichoso, perverso. Assim como existem homens a serviço do mal declarado, existem também seres de outras dimensões a serviço do mal declarado. Isso é uma hipersimplificação, mas suficiente para quem ainda não fez tudo que eu indiquei aqui para ser visto, lido e assistido, já vá compreendendo que, antes de tudo, é um problema de nomenclatura. Às vezes, por causa da nomenclatura, deixa-se de identificar o mesmo fenômeno. Você entendeu, meu querido amigo? Beijão, Marrom, o que mais você quer saber, rapaz?